Renata, líder de aventureiros. Eu sou a Fabiana, sou regional de aventureiros aqui em Uberlândia, na região do Triângulo Mineiro, da região 1. E hoje nós vamos falar sobre especialidades. As especialidades têm por objetivo a educação para a eternidade. Além dos conteúdos, estudos e trabalhos, temos a preocupação com os princípios morais e étnicos assimilados. As especialidades, elas têm desafio, para adquirir conhecimentos, temas atrativos e como prêmio recebe as insígnias que indicam temas que o fez especialista. Você pode reparar que a criança, quando entra no clube, ela começa a olhar a faixa, na hora que ela vai ser admitida em lenço, por exemplo, e o líder dela, o diretor, o conselheiro, está com o uniforme oficial, ela vai reparar a faixa e pergunta o que são as insígnias, e ela almeja em ter uma faixa igual à do seu conselheiro, do seu diretor. A maioria das especialidades estão vinculadas às classes. 100% do cumprimento das atividades exigidas. Então, dentro dos requisitos que tem em cada especialidade, você tem que fazer elas 100%. Você vai olhar a autonomia da criança, você vai olhar a disponibilidade dela dentro daquela classe, o alcance que ela vai ter, cada uma no seu tempo, mas 100% do cumprimento das atividades exigidas. E as insígnias devem seguir o padrão exigido pela Associação Geral. Então, você compra de um lugar autorizado, pela divisão, no nosso caso, a Sul-Americana, que você vai comprar de um lugar autorizado e não vai desperdiçar dinheiro. As especialidades, elas devem representar mais que uma conquista de um símbolo e um conhecimento. Deve incorporar uma nova atitude diante dos fatos. Um exemplo, por exemplo, o jardim da igreja. Na igreja tem um jardim. Então, você explicou sobre os amigos da natureza, como cuidar daquela plantinha que ela levou, que ela cuidou e fez tantas coisas, e chega lá no sábado de manhã no jardim da igreja, vai lá e arranca a florzinha para levar para a tia da escolinha. Então, você tem que ensiná-la que não se deve arrancar aquela florzinha. Então, dentro daquela especialidade, você também vai trabalhar essa parte para que ela possa incorporar na vida real dela. As especialidades, elas são divididas por áreas específicas e atrativas que despertam criatividade, pesquisa e habilidade do seu aventureiro. As artes manuais. Então, nós temos artes manuais, artista, cesteiro, crítico de mídia, lazer com pipa e musicista. Dentro de atividades espirituais, nós temos Amigos de Jesus, Bíblia 1, Bíblia 2, Pioneiros Igreja 1, Pioneiros Igreja 2, Promessas Bíblicas, Sábio Mordomo, Temperança, Volta de Jesus. Dentro das especialidades de estudos da natureza, nós temos Amigos da Natureza, Árvores, Amigos dos Animais, Aves, Ecologia, Flores e Geólogo. Habilidades domésticas, ajudante do lar, artesanato caseiro, cortesia, higiene, jardineiro, lazer com costura, mestre cuca. Atividades recreativas, é o que tem o maior leque de especialidades. Acampante, amigo atencioso, astrônomo, atleta, auxiliar de primeiros socorros, carpinteiro, ciclista, colecionador, computadores, cultura física, excelência leitura, excursionista, ginasta, guia, linguagem de sinais, natação 1, natação 2, observador, patinação, repórter, saúde, segurança e segurança nas estradas. Como é que você vai planejar essas especialidades? Primeiro, promova com entusiasmo as especialidades do cartão. Então, você marca a reunião e vai falar assim, hoje é dia de fazer uma especialidade. Quando mandar lá no grupo do WhatsApp, você vai preparar lá uma imagem bonitinha e vai incentivar não só os aventureiros, mas os pais deles, que aí vai levá-los para ir todo empolgado para fazer aquela especialidade naquele dia e não faltar para não perder a especialidade. Você vai encaixar no calendário outras especialidades que permitam criatividade. Então, além das especialidades obrigatórias da classe, você vai colocar outras especialidades para a criança fazer também, como tem musicista, o de natação, eles gostam bastante. Outra, elimine custos pedindo a ajuda de todos.
Então, quando você montar uma especialidade, você vê o máximo que você pode conseguir de material, de recursos, pedindo para as outras pessoas para te ajudar, para que você tenha o mínimo de custo possível. Você vai cortar os custos trabalhando em projetos opcionais. Então, você pode usar reciclados, pode usar restos de papel ou de EVA, de coisas que você já tenha, ou peça, né? Para quem tem, por exemplo, quem tem amizade com pessoas que trabalham em escola, por exemplo, professores, você consegue, às vezes, esses restos, né? De EVA, de papel, de material que você vai usar com o seu aventureiro. Organize-se com antecedência. Então, quando você for planejar, já planeja tudo que você precisa para você poder utilizar e não passar aperto na hora de executar a sua especialidade. Recrute uma boa quantidade de ajudantes. Então, além de toda a sua diretoria, você arrume mais pessoas para te auxiliar nesse dia, para que você possa ter tranquilidade ao executar a sua especialidade. E incentive a criatividade do instrutor que está passando a especialidade, do seu conselheiro, das crianças e até a sua. Na hora que você for montar, a pessoa que for montar a especialidade, for passar a especialidade, que ela possa ser criativa. Quanto mais criativa, mais chama a atenção das crianças. Outra coisa, incentive que cada criança termine. Então, que ela comece e que ela termine a sua especialidade, lá, os requisitos que você propôs para aquele dia. Não permita que um elogio seja entendido como crítica aos demais. Então, tome cuidado ao elogiar. Elogie um, elogie o outro, sempre procure achar coisas boas em todos, para que um não ache assim, o dele ficou mais bonito, por isso que o tio falou, o dela ficou mais legal, né? O meu, ele não gostou. Então, tome cuidado com os elogios e o jeito que você fala, para que a criança, né, não se sinta excluída. Apresente um modelo pronto, mas incentive cada um a fazer da sua maneira. Então, você vai explicar a sua especialidade, que você vai passar naquele dia, você vai mostrar o que eles vão executar, mostra aquele modelo pronto, mas que cada um, de acordo com a criatividade que tem, possa executar a sua especialidade. E envolva as crianças na limpeza, sempre que elas possam deixar tudo organizado. Que tirou do lugar, que ela volte para o lugar. Se sujou, se caiu o papel, que ela limpe e volte tudo organizado. Marque um dia para avaliação. Por quê? Você tem que procurar saber, depois de tudo que você passou, o que elas aprenderam ao realizar aquela tarefa da especialidade. O que ficou faltando? Porque se você vê que ficou faltando alguma coisa, se alguém esqueceu, ou se é do grupo geral, você pode consertar aquilo ali nesse feedback que você vai ter com eles. O que eles mais gostaram de fazer, o que mais foi empolgante, o que poderia acrescentar nessas atividades. Então, você procure fazer depois essa avaliação com os aventureiros, com a diretoria, para você poder melhorar cada vez que você for fazer a especialidade. Marque o dia da condecoração na faixa, que pode ser feito no clube ou em cerimônia especial na igreja. Geralmente, né, se faz no final do ano, entrega todas essas especialidades que eles fizeram no decorrer do ano, tanto as obrigatórias da classe, quanto aquelas extras que fez, né, ao longo do ano com o clube inteiro. Então, você marque um dia, que pode ser uma cerimônia feita no clube, às vezes vai ter uma aventuria, e é antes do ano, do final do ano, né, das condecorações, e já tem lá um número de especialidades que é legal para estar na faixa, que você marque a cerimônia, né, chame os pais, faça uma festa, um bonito evento, para que ela receba e ela se sinta importante com as insígnias que ela está recebendo. Né, o modelo para execução das especialidades. Quem vai planejar o que vai ser ensinado? Diretor, secretária e conselheiros. Qual a idade adequada e os objetivos? Aí ela vai pegar, vocês vão pegar em reunião e vai ver qual é a idade para aquilo lá. Se for uma especialidade fora da classe, você vai ver qual que é a idade, quais são os objetivos para você passar aquela especialidade para o seu clube naquele momento. Então, tenha em mente os objetivos e a idade para você acertar na especialidade. Quem estará envolvido nessas atividades? Quem vai auxiliar além da sua diretoria? Quais são os recursos que você vai utilizar para poder fazer a sua especialidade? Outro, qual que é o período máximo para executar a especialidade? Quanto tempo você vai gastar? Você vai conseguir fazer em uma reunião?
você vai gastar 2 reuniões, como vai ser dividido? Vai ter a parte teórica, a parte prática? Então, você tem que pensar tudo isso antes de executar. Determinar se haverá um segundo tempo para a realização de quem não conseguiu. Então, antes de começar a especialidade, na hora do seu planejamento, você já vai pensar se você não conseguiram naquela reunião. Você planejou em 2 aulas, por exemplo, e mesmo assim teve crianças que não conseguiram terminar. Então, você, antes de começar, você tem que pensar, então eu vou fazer em 2, vai ter criança que não vai conseguir, então eu vou deixar eles terminarem em casa e trazer na próxima reunião. Eu vou marcar na próxima reunião para que aqueles que não terminaram possam terminar na próxima reunião e assim concluir a especialidade para conseguir tê-lo na faixa. Então, tudo isso tem que ser pensado antes da execução da especialidade. Outra, eliminar a figura do observador. Todos do clube participam da sua especialidade. Na hora que você começa a fazer, todo mundo participa, não deixe ninguém olhando, porque quem está olhando geralmente atrapalha. Então, não deixe ninguém só olhando, né? As pessoas participando não vão atrapalhar. Quem vai executar, listar material, verificar custos e preparar material necessário? O instrutor. O instrutor é a pessoa que você escolhe para passar aquela especialidade. Então, se a pessoa é o diretor, se a pessoa é o conselheiro, se a pessoa é o pai do aventureiro, ele é o instrutor daquela especialidade. Então, ele vai organizar tudo, vai listar todo o que ele vai precisar de material, de custo, de pessoas, de tempo para poder ver e passar para a diretoria para tudo ser organizado com antecedência. Preparar material apostilado, questões e respostas. Se a especialidade que você for passar tiver necessidade de um material apostilado, ele tem que ter, além das questões, as respostas para ficar mais ágil a sua tarefa. Determinar o tempo necessário para a realização da especialidade, determinar mais tempo para capacitar todos ou não, se não houver necessidade, fazer a especialidade num local adequado. Quando você escolher fazer uma especialidade de amigos da natureza, dentro da salinha da igreja, vai ficar faltando. Então, sempre procure adequar o local com a especialidade que você vai passar. Como ensinar a especialidade? A criança é estimulada a buscar conhecimento sobre a especialidade por sua própria conta. Ela deverá aprender por si própria. Então, você vai passar o que ela tem que... Você vai fazer aquela explicação geral que ela tem que saber e tem a parte que ela tem que buscar e tem que fazer a pesquisa. Ela tem que aprender por ela. O conselheiro ou instrutor, ele vai introduzir os tópicos ao ser pesquisado e vai solicitar a ajuda dos pais. Aos pais, cabe o acompanhamento e o estímulo diário. No entanto, o conselheiro deverá terminar junto com a criança na reunião que eles estipularam para aquela especialidade. Quando a especialidade não for completada, o instrutor fornecerá mais dados, mais estímulos e solicitará o acompanhamento dos pais mais de perto. Isso tudo tem que estar naquele planejamento inicial, antes de começar a especialidade. E ao apresentar a especialidade, o aventureiro deverá documentá-la através de fotos e trabalhos escritos ou outra alternativa. O fundamental é que ele proporcione, além do aprendizado, a ajuda para que possa ser executada aquela especialidade. Todas as atividades devem ser apresentadas como uma alternativa fascinante. Os aventureiros devem executar as tarefas espontaneamente de forma divertida. Ao mesmo tempo, eles aprendem coisas que possam usar no dia a dia e que acompanharão durante seu crescimento. Então, se você fizer um planejamento, se você estimulá-los na hora de fazer, tal dia vai ser a reunião da especialidade. Se você estimular, envolver o seu clube todo, deixar todo mundo participar, as crianças vão ter um desenvolvimento e vão aprender aquela especialidade de modo significativo. Então, essa foi a nossa aula. Então, essa foi a nossa aula de especialidades. Espero que tenha sido útil e até a próxima aula.